Oi, gente, boa noite. Eu venho aqui para a primeira live do canal Vidas que Contam. É um prazer muito grande, é uma experiência nova para mim, mas eu vou falar do mesmo. Eu vou contar histórias, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu sei fazer, e eu queria dividir essa história com outras pessoas. É um prazer muito grande, a gente vai ter lives com frequência e eu queria contar com a presença de vocês. Hoje eu tenho um grande prazer de receber Tiago das Chagas. Tiago é chefe do Retetel e do São Pedro, dois restaurantes renomados aqui na cidade. Tiago é também um nome nacional na gastronomia. Eu vou ver aqui se ele já chegou. Olá, Ei, que maravilha! agora. Oi, Tiago, tudo Olá, bem? boa noite. Tudo jóia? Eu estava enrolada aqui com a tecnologia novidade para mim. Esse modelo, né, de conversa, É, mas chegamos. deixa eu só endireitar aqui. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo, tudo certo. Marcelo, tem tanta gente chegando ainda por aí para acompanhar a gente e para ouvir um pouco da sua história, né? Você é uma pessoa que a gente admira, que eu acho que já foi incorporado a cidade, né? E assim, muito bem recebida. A gente tem orgulho do trabalho que você tem feito. Eu vou apresentar para quem não acompanhava Tiago, ou quem não conhece Tiago. Tiago é chefe de dois restaurantes, né? Como eu falei, mas ele é um cara viajado, passou por Portugal, por Inglaterra, Rio de Janeiro, e acumulou experiências e foi também o ano passado para um programa nacional de repercussão Mestre dos Sabores. E aí eu fiquei querendo saber, Tiago, que história você tem para contar para a gente? O que é que levou você a chegar a esse momento atual? Conte do início, faz de conta que a gente está sentado numa cadeirinha do Retetel comendo uma coxinha. É, na verdade, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É sempre uma satisfação falar um pouco. Geralmente a gente fala muito da parte técnica da cozinha, da parte de estética de prato, desenvolvimento de cardápio. Essa parte está relacionada mais com não tanto da trajetória, enfim. Sim, É, mas é uma coisa que eu gosto muito também de falar, que muito tipo, remete lá atrás, desde, sim, o, desde o, de quando eu pensei em ir para a cozinha, enveredar para a cozinha. sim, Que eu sou de Recife, natural de Recife, mas eu venho da infância que estava muito atrelado às artes, de forma geral. Tipo, eu morava em Candeias, tipo, fui criado em Candeias, e na minha rua, tipo, eu vi gravar o primeiro clipe pela MTV do Mundo Livre S.A. Eu morava na rua de Fred sim. 04, lá em Candeias. E Uau, um amigo inspiração meu das boas, né? ia pros ensaios dos meninos do que é antigo Play Damião, que deu origem ao Momorjó. Depois os meninos Sim, são amigos meus tudo de infância. Enfim, Candeias, na época, tipo, há uns 20 e poucos, 30 anos atrás, era o boom, era efervescência mesmo. Tipo, a gente sim, organizava muita festa, muita coisa. E eu também fui muito relacionado com a parte de esportes, atividade física, jogava basquete e tal. E o meu sonho, desde criança, era me tornar um diplomata. Tipo, uhum, viajar, enfim. Só que quando eu descobri que para ser diplomata, a pessoa realmente se torna diplomata de fato com os 50 anos, aí eu desisti. Ah, não, eu eu quero vou conhecer o antecipar os mundo planos. antes. Eu quero conhecer o mundo antes dos 50. Então e como eu tinha muita relação com essa parte de cultura e com a parte de esporte, aí como é que eu vou? Foi quando eu encontrei a cozinha, que de certa forma é um esforço muito grande, tipo, é um esporte e é uma forma de expressão também. Sim, sim. E, e talvez venha daí esse meu afinco de trabalhar com as coisas da terra, de Pernambuco, defender o Nordeste.
Sim, E eu tinha muita referência que eu via os meninos crescerem, todo mundo, e de fazer, e de transformar Pernambuco em referência na música, o Brasil sim, todo. E eu sempre me questionava, por que não a gastronomia? Né? Por sim. que não a gastronomia? Que Pernambuco é referência em várias formas de expressão, seja Sim. no cinema, na música, no teatro. E a Aham. gastronomia ainda não, né? A gastronomia de Pernambuco ainda, por exemplo, se a gente fala de cozinha baiana, de cozinha... A gente fala cozinha baiana, a gente fala cozinha mineira. E a pernambucana, a gente Sim. fala comida regional. Aham. Ah, eu vou ali no restaurante de comida regional. Não, você vai no restaurante de comida pernambucana. Aham. Então, Você que eu, mudou um pouco, conseguiu mudar um pouco esse cenário daquela época para agora? pô, eu acho que tá a mesma coisa. Uhum. Eu acho que ainda tá a mesma coisa. Uhum. Por isso, por exemplo, quando a gente veio com a proposta do Retetel, do São Pedro, era muito para a gente trabalhar na construção desse mercado, tipo, na Sim. formação de plateia, tentar oferecer algo que viesse mais de encontro daquilo que a gente buscasse Sim. praticar e frequentar e consumir. Sim. Tipo, oferecer, por exemplo, eu sempre falo, pô, o Reteté é um restaurante de Recife para o recifense. Não é uma proposta Sim. enlatada que a gente estava acostumado a consumir. Aham. Então, foi daí que veio, por exemplo, essa construção do São Pedro, da ideia do Retetel, enfim. Mas você aprendeu a cozinhar com quem, finalmente? As referências foram lá com os amigos, mas aprendeu a cozinhar com quem? É sempre. A gente pensa que não, mas é sempre história de cozinheiro, né? Falar, ah, minha avó, não sei o quê. Lá, lá. E, de fato, no meu caso, eu bebi muito na fonte da minha avó. Tipo, Sim, onde a casa hoje é do Retetel, era a casa da minha avó. E eu sim. tinha só primas. E eu, o único homem de primo. E as minhas primas todas iam brincar e eu ficava sozinho, ia para a cozinha ficar com minha avó. Sim. E foi quando eu bebi muito da fonte dela. Mas da parte profissional, eu nunca fiz nenhum curso técnico específico em cozinha, mas sempre tive dentro de cozinha. Uhum. Ô, Tiago, você começou a falar dessa pernambucanidade que você busca resgatar, e a impressão que eu tenho é que todas as escolhas feitas por você, me parece que tem uma posição muito clara, né? Você escolheu um nome, Retetel, que pela o significado natural dele é que que você se rende às coisas do momento, né? Aos produtos, insumos do momento. Você escolheu ir para a Encruzilhada, que não é um point, né? De bares e restaurantes. Você faz coxinha de costela, vende o galeto empoeirado, né? Poeirinha. Poeirinha, como a gente chama. E eu queria saber como é que você adquiriu essa necessidade de alguma forma, transitar pelo social assim, o posicionamento, né, político também, de alguma forma? É muito, não só pela necessidade mercadológica, que também o negócio ele precisa se manter, mas muito pela necessidade da comida como elemento de transformador também social. Tipo, um Sim, restaurante não pode ser, já fosse o tempo, que um restaurante era apenas um lugar que a gente ia para se alimentar. sim. Por exemplo, um cliente, ele entra no restaurante e ele quer sair diferente. Aham, Ele quer, ele quer, tipo, já fosse o tempo que um garçom não podia falar com o cliente e o cliente olhar de cara feia para o garçom. Não, hoje o garçom tem que agregar para o cliente alguma experiência, algum conhecimento. sim, O projeto da gente sempre foi de oferecer algo que seja de fato democrático. sim, E em Recife, não só Recife, mas no Nordeste, com essa carga histórica muito forte,
Sim, Eu sempre quis ter, por exemplo, um restaurante que eu não precisasse olhar no espelho para ir para o restaurante. sim. Que, historicamente, aqui em Recife, você vai numa loja, diz qualquer shopping, a pessoa lhe olha dos pés à cabeça para saber se você tem dinheiro para consumir. E Sim. a proposta da gente foi, não, eu quero fazer uma coisa democrática, Aham. porque tudo que é democrático é inclusivo. E Sim. tudo que é exclusivo é excludente. Uhum. Então, Sim. mesmo mercadologicamente falando, há várias propostas que se tentam se fazer de forma a trabalhar com um nicho específico. Ou eu vou trabalhar com esse nicho. Mas, a Sim. partir do momento que eu trabalho com um nicho específico, ela é exclusiva, mas ela é excludente, porque tem Sim. a bolha toda em volta que não tem acesso àquele produto, ou se sente renegado a frequentar tal lugar. E a partir do Aham. momento que tu trabalha com um engravatado a qualquer pessoa, é de fato uma proposta democrática. E no Sim. Reteté, por exemplo, a gente conseguiu imprimir isso, de não diferenciar, de cobrar um preço que seja, tipo, é Reteté Comida Honesta, o nome, Uhum. porque não é só um diálogo, não. De fato, a gente tenta ter uma proposta e um conceito por trás, de oferecer Uhum. uma comida em quantidade, de trabalhar com a cadeia produtiva do alimento todo, desde o pequeno produtor, enfim, Sim. há toda uma história por trás, passando pela parte democrática, né? Talvez um dos motivos que me fez também chegar até você, nesse primeiro momento, seja o seu novo projeto chamado Severino. E me interessa bastante. Agora, deixa eu só dar um alô, porque tem um bocado de gente entrando aqui. Kelly, boa noite. Carol, Simone, Verogando, Maria, Franci, Ana Paula Santos. Olha, tem tanta gente que eu conheço, outras que estão chegando. Tem, tem um rapaz que eu vou entrevistar daqui uns dias e que está dando os parabéns, a Aline, Juliana. Eu queria fazer a menção a essas pessoas, são pessoas que seguem, que acompanham o meu trabalho, e alguns acompanham o seu trabalho, são seus fãs também, né? Eita. Porque você virou um artista, assim, da cozinha. Mas eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre esse projeto Severinas, Tiago. Você chama de incubadora de produtores, e me chamou a atenção porque valoriza o trabalho desse cara que está lá na ponta e que muitas vezes não é conhecido e muitas vezes não é valorizado também. E Isso. aí você, de repente, dá um protagonismo maior a esse pessoal, né? Me conta aí que projeto é esse. Isso, esse trabalho a gente já faz desde do início do Retetel, que é trabalhar com pequenos produtores. A gente faz questão de a maioria dos insumos dentro. A maioria dos insumos da gente, ou sempre que a gente pode, ele é entregue diretamente pelo produtor, sem passar pela mão do Sim. atravessador. Sim. E esse projeto era um projeto antes da pandemia, mas por causa da pandemia não deu para a gente dar o start nele, e a gente inaugurou agora, que a gente resolveu materializar aquilo que a gente já vinha fazendo e dar nome aos bois. Uhum. Então, a gente fazia de forma involuntária e despretensiosa, e a gente Sim. resolveu institucionalizar isso dentro da empresa, dentro do restaurante, que é Sim. transformar esse trabalho que a gente fazia numa incubadora, de fato. Então, a gente pegou um Uhum. pouco do conceito que as startups usam, que é de acelerar, né, uma ideia, um conceito. No caso, o conceito da gente é um produtor, e um pouco da questão do conceito da moda, que é o lançamento de coleções. Então, hoje no restaurante eu tenho um time de especialistas que trabalham com a gente, prestam serviços, desde nutricionistas, a social media, fotógrafo, Sim. gente especializada em vendas, finanças. E a ideia dessa incubadora é esse produtor ele vai ficar incubado, vai ficar lá num período de 2 a 3 meses, e esses Uhum. profissionais que fazem parte do restaurante vão estar prestando uma assessoria técnica Que massa. Uhum. a esse produtor. Então, Uhum. a gente vai lançar um cardápio
com o insumo desse produtor. Então, por exemplo, esse primeiro incubado é um produtor chamado Bruno Balbarbas, de lá de Macaparana, que ele produz um tomatinho orgânico, aquele pequenininho, sweet grape. E a gente fez visita nele, detectou várias necessidades que ele precisa. Desde a parte ele tem deficiência em vendas, deficiência em marketing. Então, a gente a gente já tinha uma lojinha que a gente nomeou também de Severine, e a gente coloca o produto dele lá à venda pelo preço de custo. A gente não onera nada, justamente para ele vender e ter. Então, o trabalho dessa incubadora é um trabalho de formação de plateia e de acesso. E já há várias organizações que fazem um trabalho diretamente no campo, tipo o Centro Sabiá, a Embrapa, mas não adianta nada o cara ter um produto lá de excelência e ele não ter o acesso. Então, a gente, como o restaurante está na ponta da cadeia produtiva, a gente tem um acesso, tem plateia, tem consumidor, está em Recife. Então, a gente está fazendo essa ponte com esses produtores. Ô, Tiago, agora eu queria falar sobre o homem, né? Essa pessoa que está por trás desses projetos. Outro dia eu assisti, eu não sei se eu comentei com Márcia, que foi quem fez a ponte da nossa entrevista, mas eu conheci um menino chamado João, há muitos anos atrás, que ele é do Coque, e o sonho de João é ser cozinheiro. E João, há um ano mais ou menos, ele me disse festivamente a emoção de ter sido contratado talvez como aprendiz seu. E já dali eu tinha o interesse de conhecê-lo pelo fato de você oferecer uma oportunidade a João, né? E aí, outro dia eu assisti uma entrevista de um bailarino negro e que ele falava que viu um bailarino famosíssimo de Cuba e ele disse, poxa, descobriu que ali era possível ser bailarino. E a vida dele mudou e depois ele se transformou profissional. Eu fiquei pensando se de alguma forma você, como um homem, como um negro, né, que não é um espaço comum, né? Hoje talvez sim, mas naquela época não. Você sente essa necessidade de abrir espaço para pessoas como o João, que talvez não encontre a gastronomia, não veja a gastronomia de forma tão fascinante como, né, como você vê. De fato, esse aspecto principalmente da parte de essa discrepância social tão grande, né, que a gente tem no Brasil e muito se reflete, principalmente agora durante a pandemia, está tão gritante esse abismo social que está no Brasil e principalmente quem mais está sofrendo, invariavelmente, são os negros, os pobres, os indígenas. Então, e de certa forma, por exemplo, na cozinha, a cozinha mais, tipo, 90% da cozinha do Brasil ela é negra. Sim. 90% da cozinha no sabia. Brasil é negra. E porque você acha que é cultural, de que os negros culturalmente eram tidos como pessoas que serviam? Tem essa lógica? Tipo, um resquício da escravidão ainda a gente encontra, por exemplo, na cozinha. E principalmente a cozinha profissional. Sim. A cozinha profissional hoje de São Paulo, ela é 90% negra e 90% nordestina, por exemplo. Sim. Uhum. E quando a gente fala da parte de chefia, que há essa parte de um glamour, bababá, tipo, a gente encontra dois discursos de tipo, o de gênero forte, que primeiro a gente, como eu falei, o chefe só fala minha avó, minha mãe, mas as mulheres também, tipo, são pouquíssimas as mulheres chefes. Tipo, as mulheres sempre são as cozinheiras, mas não são chefes. Mas quando a gente fala de cozinha, o berço da cozinha tá nas mulheres, que as mulheres são as doceiras, são as tapioqueiras, são as boleiras, são as catadoras de marisco. Isso. E também a gente encontra essa questão racial também, muito gritante, que não tem também chefe negro, enfim.
Você sentiu isso de alguma forma no exterior ou em outras passagens pelo Sudeste? Isso era forte para você? E aí você tinha também um agravante, você também é nordestino, né? Que a gente não pode estar falando como coitadismo, mas na prática, quem migra relata um tratamento diferenciado, né? No exterior eu sofri um pouquinho também. Eu morei 4 anos em Portugal, em Uhum. cozinha, estudando e trabalhando. Lá em Portugal fiz o mestrado. Eu sofri um pouquinho, mas eu sofri mais na Inglaterra, em Londres. Em Londres eu chorava todo dia quando eu voltava, Chorava. porque os ingleses se acham que sabem cozinhar, né? E não só que sabem cozinhar, mas eles se acham os donos de tudo, né? Mas em Londres eu sofri. Mas chorava por quê? Me lembre um episódio que lhe fez chorar, por exemplo, que fez com que você se indignasse de alguma forma. Não, tipo, em Londres, eles são arrogantes, né? Tipo, e quando se fala com um latino, brasileiro, bababá, negro, eles são tipo um povo que deu origem aos Estados Unidos, né? Tipo, daí a gente tira. Ô, Tiago, mas qual foi a experiência que você trouxe para seu restaurante a partir daqueles estudos lá? Ainda que tenha sido sofrido, que tenha ali que Não, trouxe tanto. total. Tipo, eu nunca falo. É até um ponto que eu não. Para mim, já é natural essa parte racial, enfim. É mais. Para mim, por exemplo, em Londres, eu fui trabalhar com um cara que tinha estrela Michelin, que o restaurante até hoje é tido como um cara que tem uma estética de vanguarda. Uhum. O cara é o cara na cozinha. E eu fui para lá para aprender com o cara. Tipo, eu não queria saber se quem estava em volta. Eu tava ali aprendendo com o cara da cozinha. Uhum. E Então, era de que estilo esse restaurante era? Era um tipo, restaurante. era um restaurante degustação. Uhum. Era só, eu trabalhava com reservas, tinha 40 lugares. E esse cara, até hoje, era o cara, tipo, era um chefe português, Sim. sendo que ele desenvolvia uma estética, apesar de ser português, ele não se atrelava tanto à raiz dele. Ele, Uhum. tipo, o empratamento dele era um empratamento totalmente... Ele se preocupava muito com a apresentação. Tipo, era como se fosse um dadaísta. O cara Uhum. só se preocupava com a estética do prato. O prato do cara era a Sim. coisa mais linda do mundo, mas ele Uhum. misturava todos os elementos no prato, Sim. todas as influências. Por exemplo, Sim. quando eu cheguei lá no restaurante, as panelas estavam tudo voando, porque o The Guardian tinha sido uma crítica contra ele, detonando ele justamente por isso. Sim. Porque, apesar de Uhum. ser português, ele não utilizava elementos portugueses no prato. Uhum. Ele Uhum. era doido, fazia todas as influências, que ele estava preocupado só com a beleza do prato. Ele Sim. queria saber se o prato estava bonito. Sim. Então, quando eu cheguei lá, as panelas da cozinha tudo voando, a maior confusão, porque por causa da crítica. Mas isso que eu trouxe, por exemplo, a Sim. questão da estética, da apresentação, Sim. é isso que eu fui atrás. Tem uma pessoa aqui dizendo, Lua P. Vicente, dizendo, Tiago, os ingleses são frios, não tem o calor de vocês, nordestino. Eu não a conheço, mas suponho que ela não esteja aqui conosco, né? Aí Felipe Leite está dizendo, a adaptação à cultura de um país europeu é um desafio enorme. Parabéns pela coragem. Pois é. Ô, Tiago, eu queria que você... Eu estava observando aí, você falando da estética, da experiência nesse restaurante. E, em contrapartida, você escolheu fazer a fartura, né? E fazer um restaurante que reúne família e que as pessoas estejam mais à vontade, tirar a formalidade do ambiente. Eu queria saber se em algum momento você hesitou
em manter esse estilo pernambucano, esse estilo que você tenha definido para você como um caminho? É, quando eu voltei para o Brasil, isso há 7 anos, 7, 8 anos, eu queria construir um restaurante com a mesma ideia de um restaurante londrino, queria Aham, fazer uma coisa degustação e tudo isso. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, eu deixei minhas coisas tudo lá, roupa, tudo, só trouxe equipamento e livro. aham. Eu não trouxe nada, só trouxe as coisas para Você fazer um achava que restaurante, voltava? né? Aí Você achava que voltaria? Uhum. eu vim para construir um restaurante gourmet. Mas Sim. quando eu cheguei em Recife, foi no tempo da Copa do Mundo, Olimpíada, tava aquele boom. E Uhum. eu costumo sempre falar que tipo, o aluguel tava 10 pau, tava 10 mil reais. Tipo, o restaurante Aham. nenhum paga aluguel de 10 pau. Eu sempre falo, ó, só uma boca de fumo que paga, restaurante não paga um aluguel de 10 mil. Aham. Foi quando eu resolvi é, mudar o plano do restaurante, que ao invés de transformar no restaurante gourmet, eu vim. A ideia era fazer uma coisa da terra, tipo Aham. um restaurante autenticamente pernambucano. Foi Sim. quando Uhum. eu cheguei de Londres e fui estagiar direto em Dona Mira. Dona Mira ali em Casa Amarela. Ah, muito bom, muito bom. Aí é É, um ícone, né? Um ícone pra gente. era considerada a imperatriz da cozinha pernambucana. Sim. Tipo, para quem não conhece, era uma senhora com 35 anos de cozinha. O restaurante dela ali em Casa Amarela. Uhum. E, por exemplo, ela nesse tempo todinho nunca tinha recebido nenhum estagiário. Nunca ninguém tinha batido na porta dela e, ó, eu vou estagiar com a senhora. Sim. E eu bati lá na porta dela, fui estagiar com ela e, por Você foi exemplo, estagiar com Mira depois de ter voltado do exterior? quando eu voltei de Londres, eu bati logo na porta dela. E, ó, eu quero Uhum. estagiar com a senhora. E quando eu cheguei lá, O que a é que cozinha. ela disse? O que é que ela disse? E ela, você disse assim, olha, vim de Londres e agora eu quero estagiar com a senhora. Mira era uma pessoa simples, né? Mas é muito afetuosa, assim. Mas eu queria saber o que é que ela lhe disse nesse momento. Não, no caso, eu já conhecia muito o trabalho dela, tipo, Sim. antes de morar fora, eu já a conhecia, a família dela, enfim. E ela aceitou, ela ficou meio surpresa. Você quer fazer aquilo que é aqui, meu filho? Você quer. E, por incrível que pareça, não havia nenhuma distinção, por exemplo, que, por exemplo, um restaurante com estrela Michelin, o que concede uma estrela Michelin para um restaurante é o rigor técnico. O rigor Sim. técnico e aquela questão, daqui a 5 anos eu vou comer a mesma comida. Questão Aham. da continuidade. E Dona Mira, ela tinha tudo, ou até mais, do que qualquer restaurante com estrela Michelin. Da questão da organização, da padronização, do rigor técnico. Então, mas era um restaurante que está na periferia do Recife. E apesar de ter tido um reconhecimento grande, mas ela não teve o reconhecimento merecido, né? Sim. Ela, ela era considerada a imperatriz da cozinha pernambucana, mas ela não teve. Aham. E foi quando eu resolvi montar o Retetel. A partir disso, de realmente de fazer uma proposta com a cara de Recife, e de simplificar as coisas, como eu havia Sim. falado. Sim, De sim. fazer uma Você acha proposta que é uma democrática. continuidade de Mira, de alguma forma? Vai ter até uma continuidade de Mira? De um pouco nessa parte do levar as coisas da gente e é, de, de promulgar, né, a cultura pernambucana, enfim. Sim. Sim. Agora, você falou de Mira e falou do chefe lá da Estrela Michelin. Aliás, os dois, você fez alguma referência à estrela. E aí eu fiquei pensando, mas quem é a inspiração de Tiago, né? Na cozinha, claro. É, há vários chefes que eu me inspiro, Uhum. tanto, por exemplo, esse que eu tive a honra de trabalhar em Londres. Sim. No tempo que eu morei em Portugal,
eu me inspirava muito em José Avilés, que eu tive o prazer de conhecer e cozinhar com ele ano passado num programa lá da Globo. E várias outras locais, enfim. Ô, Tiago, você começou a falar da sua avó, a gente acabou entrando em outro assunto. E eu queria saber sua origem, né? Sua família, como é, essa presença da avó, né? E as referências que eles te deram para que você tivesse uma preocupação não só com a questão regional, me permita a palavra regional, no lugar de pernambucano, né? Mas como foi tua infância, tua família, assim, que participação todo mundo teve para que você avançasse nesse seu sonho? Eu fui crescido muito no... Espera aí, que o cachorro aqui tá latindo. Sheldon, cala a boca. Eu fui crescido muito Faz parte do ao vivo, viu? no ambiente do fazer melhor, do ter que fazer o bem feito, dadas as condições que a gente vive, de sempre eu tinha que fazer 2 vezes melhor. Então, Era cobrado para isso? de fato era cobrado. Que eu venho de uma família como, apesar de, por exemplo, você falou do aspecto racial, toda negra, por exemplo, o meu avô negro foi o primeiro professor negro do ITA. A minha mãe negra é médica do HR. Uhum. Então, apesar de ser negra, se fudeu muito minha família. E ela cobrava muito, ó, você tem que fazer, a gente tem que fazer sempre o melhor, tem que se doar, tem que se entregar, enfim. Eu cresci muito nessa noia de ter que fazer umas coisas bem feitas, enfim. Uhum. E essa cobrança era dura para você aceitar ou você recebia na rua? Não, natural. Eu nunca entrava muito no... Apesar de ter uma certa cobrança, mas eu não engolia muito esse sapo, não. Ô, Tiago, sua avó acompanhou sua trajetória ou acompanha como cozinheiro? A minha avó, não. Quer dizer, acompanhou uma parte. Mas ela faleceu já há bastante tempo, há uns 12 anos. Agora, a gente está falando de cozinha e é curioso que eu comecei com uma live com um cozinheiro e no momento de Covid, em que as pessoas estão trancadas em casa e todo mundo meio que se experimenta, né? De quem nunca cozinhou, agora também está se permitindo isso. E eu queria saber como é a cozinha para você, assim. Inicialmente foi uma oportunidade de você viajar o mundo, mas ela deve ter um significado importante, né? Assim, no seu dia a dia, né? A cozinha, para mim, eu acho que é o lugar que eu, de fato, que eu consigo me expressar melhor. Tipo, a gente tá aqui na live, eu não levo muito talento para esse negócio de falar, não sei o quê, mas é na cozinha que a gente consegue absorver todas as influências que a gente adquiriu, toda a expertise técnica e consegue se expressar melhor. E para mim a cozinha é isso, é o momento de conseguir que há 2 formas de cozinha, né? A cozinha livre, que é uma cozinha de casa, que a pessoa não tem responsabilidade nenhuma, e a cozinha profissional. A cozinha profissional é aquela cozinha que eu não posso, por exemplo, num restaurante, criar um prato sem estar preocupado com o custo do insumo, sem estar preocupado se esse prato vai sair, se não vai. Então, há 2 formas, por exemplo, de pensar a cozinha. Tipo, a forma comercial e a forma livre, né? Eu, de fato, gosto das 2. Tipo, eu gosto de cozinhar de forma comercial, quanto, por exemplo, me chamam para fazer um jantar que eu não tenho que estar preocupado com aceitação, nem que estar preocupado com o custo do insumo.
Tipo, eu Uhum. vou cozinhar livre. Tipo, Uhum. eu gosto de estar inserido nesses dois ambientes. Ô, Tiago, como foi a sua experiência num programa nacional? Como você foi recebido e o que é que você trouxe daquele momento, né? Foi uma experiência bacana, assim, Uhum. em termos de visibilidade e de conseguir um pouco levar aquilo que a gente vem fazendo do trabalho em termos Sim. de visibilidade. Uhum. Foi uma experiência bem bacana, apesar de, como eu disse, não ser dessa praia, né? Eu não sou Sim. do entretenimento. Uhum. Eu não Uhum. sou de que aquilo não era um programa de cozinha, não é uma cozinha, como eu disse. É uma cozinha que a Uhum. gente é um entretenimento. Tipo, a gente chega lá no auditório, 200 luzes na tua cara, tem que olhar para cá, tem que olhar para ali, tem que falar, sabe o quê? Uhum. E eu não levo jeito para esse negócio. Você não faria de novo se fosse convidado? Não, justamente, é até bom a pessoa participar disso para dizer, ó, nunca mais eu quero saber disso. Uhum. Por isso que é importante a pessoa se abrir para as coisas, aceitar fazer, para Conhecer. dizer, até não, ó, eu não quero saber, mas desse negócio não, que isso não é para mim não. Uhum. Ô, Tiago, você falou em algum momento aí sobre as dificuldades do momento para os restaurantes de uma forma geral no Brasil, no mundo. É um momento delicado, né? E a gente passou aí quase uma hora conversando e não tocamos nessa dificuldade. Mas eu queria que você me dissesse como é que você vê esse momento, se tem sido muito difícil você enfrentar essa situação com uma equipe tão ampla, né? E como isso lhe abate ou não para continuar. No primeiro momento, tipo, as primeiras semanas, quando logo que a gente teve a impressão de ser uma coisa mais passageira, tipo, a gente pensou, daqui a 15 dias a gente está reabrindo as casas e está tudo certo. Quando a gente se deu conta que não, era como se tivesse desmoronado de fato, não só para mim, mas acho que para todo mundo, o mundo, né? Tipo, a gente caiu mesmo, lascou, e agora? Teve E, medo de e ter foi um que fechar momento. os restaurantes e tal? Não, tipo, medo de fechar, eu acho que isso nem hoje, tipo, a gente fecha, mas o que você fazer é cozinhar, eu vou botar um tabuleiro aqui na calçada e vou vender comida. Tipo, isso, Uhum, isso é besteira. Assim, em termos de marca, isso a- um, é besteira, mas em termos da responsabilidade que a gente tinha de estar empregando mais de 30 pessoas, de como a gente vai fazer para todo mundo passar bem dessa, de como uhum, manter todo mundo, né? Então, o medo foi nesse sentido. uhum, E, de fato, está sendo ainda um momento muito difícil para o mercado todo. Tipo, todo mundo apreensivo, que zero medidas, né? Tipo, é cheio de. Há de existir, de fato, esses protocolos, essas exigências, mas a gente observa que, por exemplo, empresa de ônibus, que são privadas igualmente, cadê os protocolos de distanciamento dentro de ônibus? uhum. Né? Sim. E, enfim, está sendo um momento muito difícil, mas a, a gente, por exemplo, no restaurante, lá o Reteté, o São Pedro, a gente está tentando tirar isso da melhor forma, no Uhum, sentido de se renovar novamente, de sim. conseguir, por exemplo, fazer coisas que a gente nunca fazia, como Como, por aprimorar os exemplo? processos. Aprimorar o processo. Por Uhum, exemplo, a gente no Retetel vivia cheio, aquela loucura, aquele negócio, aquela confusão, não sei o quê. E não, agora é o momento da gente abaixar a poeira e fazer um uhum, serviço de mesa correto, como a gente queria, por exemplo. Não uhum, bora fazer aquele atropelo das coisas, bora fazer o uhum. serviço correto, bora se aperfeiçoar, bora se aprimorar, como não vai ter Sim. mais fila, como não vai ter reserva. Então, é um momento de, de rever todos os processos e de evoluir.
Uhum. Então, hoje a gente está imbuído nesse sentido, de aprimorar e de estudar, de pesquisar, de trabalhar o conceito, bora fazer cursos, enfim. A gente está nesse sentido. O momento é difícil, mas a gente tem que dar a volta por cima, né? Sim. Tiago, antes de eu fazer a última pergunta, eu queria só dar uma passadinha aqui nos comentários, falando, Gilca Assis está dizendo, está muito bem, Tiago, adorando conhecer sua história. Ela deixou uma mensagem aqui para mim também. Parabéns pela determinação e garra. Tem muita gente que te segue. Boa noite, chefe. Tá bom que só a comida do Retetel. Olha só. Eu vou conseguir encontrar você na net para encontrar os programas antigos. Tiago, eu vou encerrando a conversa, mas eu queria que você dissesse para mim o que é que você acha que faria diferente do que você fez e como eu queria que você dissesse como é que você acha que se define hoje, como você se define hoje. Que homem é Tiago das Chagas depois de 15 anos de experiência? É. Eu, eu me defino. Pô, essa pergunta é difícil. Eu acho que o caminho por exemplo, da pandemia, eu costumo dizer, ó, nunca foi fácil e não vai ser agora. Uhum. Né? Uhum. Tipo, o caminho nunca foi mil maravilhas. A gente sempre teve que ralar muito. A gente Uhum. teve sempre que se superar. E o lema, por exemplo, no Retetel, a gente sempre está fazendo coisas novas, a gente sempre está apresentando propostas novas, conceitos novos, porque não para se diferenciar, não para ser o melhor, mas porque é o que move a gente, né? Uhum. É o que move a gente estar sempre se renovando, tá? Tipo, por exemplo, eu não me preocupo quando copiam o Retetel, quando copiam o conceito. Eu dou graças a Deus que estão copiando. Uhum. Enquanto eles estão copiando, o pessoal está inventando, não sei o que, a gente está inventando as coisas novas. É o que Aham. move a gente, é estar sempre se aprimorando. Então, principalmente agora, nesse momento, né? É um momento tão difícil que a gente, de toda forma, tem que encontrar mecanismos e uma forcinha aqui, uma forcinha ali, para estar sempre buscando conduzir tudo isso da forma mais sensata. E o que é que lhe move enquanto agitador social, essa pessoa que tem apoiado aí a cultura, que diz claramente, eu acho que não mudou nada depois de 20 anos, as pessoas ainda precisam ser mais pernambucana, buscar essa raiz. O que é que lhe move para que você continue nesse mantra, né? É justamente de ver um lugar, enquanto pernambucano, de fato reconhecido e, de fato, na dianteira de todo o processo. Né? Que quando chega a dar uma frustração, por exemplo, a gente, lá no São Pedro, a gente tem um pátio tão lindo como aquele, o Pátio de São Pedro, que eu Sim. recebia diversos clientes que chegavam lá pela primeira vez e diziam, essa daqui parece a Plaza, não sei da onde, na Itália. Minha filha, parece não, parece o Pátio de São Pedro da sua cidade, que você nunca conheceu. Uhum. Uhum. Então, o que me move é isso, uma cidade tão linda, tão cheia de tanta força cultural, tanta força social, que tem um povo tão sofrido, mas também cheio de vida, né? Que precisa, como a gente está bem acompanhado, se a gente depender tanto do público, a gente não faz nada. A gente está vendo aí o que é que está se transformando nesse país.
Então é a gente mesmo, cidadão comum, que tem que arregaçar a manga e fazer a cidade que a gente quer. Tipo, a cidade, tipo, no mundo todo, é uma cidade, por exemplo, o centro da cidade é um centro revitalizado, é um centro que as pessoas caminham, que as pessoas tomam sua cerveja numa cadeira, numa praça. E aqui em Recife você não pode tomar uma cerveja sentado numa calçada porque passa estrombadinha e leva sua carteira. Sim. Enfim. Falta Isso engajamento da população, mas você acha que também por parte de autoridades, um apoio maior, você sente essa necessidade, não? também. Por exemplo, a gente fez o São Pedro, não sei se você chegou a conhecer, o São Pedro é um restaurantezinho de 5 mesas no pátio de São Pedro, e a gente conseguiu levar um fluxo de gente para o pátio que despertou interesse público, no caso da Prefeitura do Recife, que eu escrevi um projeto que era junto com o pessoal, que era o Pátio Criativo, e a Prefeitura comprou para dentro esse projeto com a ideia de tocar. Sim. Mas o processo demorou tanto que chegou a pandemia, que chegou não sei o quê, a eleição acabou. Não vai sair esse projeto. Ou seja, a gente não pode esperar pelo público, a gente tem que fazer da forma que dá. Tipo, por exemplo, eu não posso colocar ombrelones na rua. Um restaurante não pode colocar ombrelones na rua. E, tipo, como assim eu não posso colocar um ombrelone na calçada? Na calçada, não. Numa praça que vai... não tem como desembelezar o lugar, que o lugar já está todo sucateado. Ali já é uma Cracolândia. Eu estou querendo... A ideia da gente era justamente ao contrário, era de embelezar o lugar. Então, de forma a revelia do processo, eu colocava ombrelones e, tipo, a legislação diz que eu não posso, mas eu colocava. Então, isso é o que me move. Aí, tipo, dizer, pô, a legislação está ultrapassada, está errada. Eu não tenho culpa que a legislação de vocês é de 50 anos atrás. Sim. Então, são essas pequenas coisas que nos movem a mudar. Por exemplo, um restaurante, só um exemplo prático, um restaurante eu não posso comercializar um queijo que não seja feito por um leite não pasteurizado. Um queijo tipo B, um queijo coalho. Nenhum restaurante pode comercializar. Eu só posso comercializar um queijo tipo A, aquele que está na gôndola do supermercado. Mas o queijo tipo A, ele é tudo menos queijo coalho. Aquilo é uma borracha. Não é queijo coalho. Mas a legislação diz que eu não posso. Ou seja, eu tenho que renegar toda a cadeia produtiva, toda a cultura da gente, porque eu não posso comercializar aquilo. E essas coisas que nos movem, e tipo, a legislação está atrasada. Tipo, uma flexibilização no mundo todo. Na Europa, todo mundo consome queijo artesanal. Sim. Tiago, o tempo da gente está acabando. Eu vou muita coisa. Não é? Agora, tem um monte de gente aqui deixando mensagem para você, elogiando o seu trabalho, a sua comida, o seu engajamento. Depois você dá uma olhadinha nos comentários. Né? E você sabe que a pauta desse canal é contar vidas, né? A gente passa um pouco pelo seu negócio, mas meu interesse era contar vidas. E muitas vezes inspirar também. Você me disse uma frase que para mim resume nossa conversa. Faça você mesmo a cidade que quer. Eita, mano. Né? Eu fiquei aqui pensando nessa frase e era essa frase que eu queria deixar para as pessoas que acompanharam a gente aqui no ao vivo e que depois vão consultar e conhecer um pouquinho mais da sua história. Querido, eu queria agradecer, boa sorte no seu trabalho daqui para frente, não só no seu trabalho empresarial, mas
principalmente no seu trabalho social, que eu acho que é uma pegada muito interessante, são escolhas que você fez, e por isso que eu me interessei tanto em conversar com você. Eu agradeço Eu realmente, viu? agradeço. Um beijo para todo mundo, boa noite e obrigada por acompanhar. Até mais, gente.